Como nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, Carlos Alberto Sardenberg, que participa logo mais à noite no Centro de Convenções. Vai fazer uma palestra para os convidados da Rádio CBN sobre a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro. Sardenberg, seja bem-vindo a Campo Grande, bom dia, tudo bem? Muito bom dia a todos. Peguei um frio aqui, rapaz. Rapaz. Você trouxe frio pra gente, o frio da capital paulista. Não, lá tá quente. Tá quente lá? Lá tá calor. Uau, então esse é nosso mesmo. Sardenberg, a gente hoje conversávamos aqui pela manhã. Bom, o Sardenberg vai chegar aqui, nós convidamos o Hudson Garcia, que é o nosso economista, nosso convidado, nosso colunista, nosso parceiro, Éder Campos, que é também o nosso agrojornalista, o homem que cuida do agronegócio. A CBN é a rádio oficial do agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, e meu colega Lucas Mamed. Mas a gente falou, o que a gente vai perguntar pro Sardenberg pra gente começar a bater esse papo? Eu quero perguntar para você, o que aconteceu ontem no Brasil com esse solta o Lula, prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, Sardenberg? Qual é o resumo que você faz daquele episódio lamentável de ontem? Bom, o resumo é o seguinte, foi uma tentativa de golpe, né? Com todos os seus ingredientes, porque o pedido de libertação do Lula foi cuidadosamente escolhido, né? A data, o momento foi cuidadosamente escolhido quando entra de plantão um desembargador Favretto, que tem uma longa carreira dentro do PT. Né? É diferente você dizer que a pessoa tem uma posição política de direita, de esquerda, de centro e tal. Isso não a impede de ser juiz, de ser desembargador. Né? Apenas que quando vai julgar, ele tem que julgar conforme os autos do processo, a letra da lei e tal. Mas não é o caso desse desembargador gaúcho. Ele fez toda a carreira dele dentro do PT. Ele não era juiz. Ele foi advogado, procurador jurídico de prefeitura, foi assessor de Ministério da Justiça. Quer dizer, então toda a carreira dele foi feita dentro do PT como advogado e como procurador do partido e das gestões do partido. Foi nomeado pela Dilma, né? Foi nomeado desembargador pela Dilma, mas todos são, né? Aí quando chega a nível de desembargador, quem nomeia é o presidente. Então todos que estão lá foram nomeados pela Dilma de algum modo ou pelo Lula. Mas tem a parte que é de carreira, né? Os juízes que vão subindo e que chegam a determinado ponto passam as instâncias superiores. Agora, tem aquela indicação da OAB, que é o caso do Toffoli, por exemplo, né? O ministro Toffoli do Supremo, ele não tem carreira de juiz, ele tem carreira de advogado do Partido dos Trabalhadores e dos governos petistas. Ele foi advogado-geral da União, né? Então ele é muito militante, ele foi militante o tempo todo, aí ele diz assim que saiu quando foi nomeado desembargador. Pois óbvio, né? Quer dizer, não é possível que continuasse desembargador. É o mínimo que se espera. Era o mínimo que se espera. Agora, o outro mínimo que se espera é que pessoas assim envolvidas com outras pessoas e com partidos, grupos, têm que se declarar impedidos, né, de julgar. Quer dizer, se ele tinha um relacionamento tão estreito com o Lula e o partido e os governos, ele deveria dizer, olha, eu sou impedido de julgar esse caso porque, enfim. Mais um estrago para a imagem do Brasil. Tem a suspeição, porque a discussão, quando a gente fala de suspeição, quer dizer, não é uma declaração de que o sujeito vai julgar parcialmente. Quando o sujeito diz que, olha, eu sou suspeito, estou impedido de julgar, ele não está dizendo que se ele fosse julgar, ele julgaria de uma maneira parcial. O que esse instituto da suspeição diz é o seguinte, é para não deixar dúvida, para não deixar suspeita, para não parecer, né? Porque se ele dá, quer dizer, quando ele deu um parecer, uma decisão mandando soltar o Lula, ficou evidente para todo mundo que era uma coisa político-partidária. Que não era uma questão de justiça, porque todos os argumentos que ele levantou na decisão eram argumentos passados, que a defesa do Lula já tinha sido apresentada, e tinha sido derrotada em outros casos, né? Dizer que ele é pré-candidato, então tem que... Bom, então a pessoa mata a outra e é pré-candidato... Tem que ser livre para concorrer? Não faz o menor cabimento. Você acha que o PT e o Lula ganharam ou perderam mais com esse episódio? Eu acho que perderam, mas você sabe que esse negócio do PT, do Lula, está tão dividido que você tem de um lado o pessoal do Lula, do PT, que acredita em tudo que se fala lá, entende? Então, para eles, você pode
botar $1 milhão no bolso do Lula e eles vão dizer que não é dinheiro roubado, que não sei o que e tal, entende? Agora, como é que aconteceu isso, né? Como é que pôde haver esse acontecimento? E aí eu acho o seguinte, é porque o judiciário está avacalhado. Está cheio de golpinhos, né? Agora mesmo, antes de encerrar o mandato, antes de ir para o recesso, o ministro Lewandowski dá uma decisão que é um golpe, aquela decisão que ele disse que proibiu as privatizações. Tem que passar pelo Congresso, no último dia, quer dizer, imagine, esse é um assunto que está resolvido, que tem legislação, tem regras definindo os processos de privatização. Então, é uma coisa que está instalada, é um sistema, as privatizações vêm sendo feitas. Aí o cara chega no último dia do funcionamento do Congresso, do Senado, do Supremo, e diz assim, não, agora não funciona mais. E uma decisão sozinha que não vai para o plenário, porque o plenário está de férias, depois quando voltar é outra história e tal, não sei o quê. Entende? É um golpezinho, quer dizer, um ministro. E está assim nessa base, entende? O ministro Gilmar solta pessoas de suas relações pessoais, né? Decide sobre pessoas de relações pessoais, pessoas que ele foi padrinho de casamento, compadre e tal, né? E assim segue, né? Quer dizer, dando golpe e tal. Ficou aquela briga no Supremo, né? Então, esse ambiente dentro do Supremo, chega lá o desembargador Fabrício e fala, eu também posso dar o meu golpe, né? Tudo bem? Tudo bom. Fez boa viagem? Tá, tranquilo. E o frio? O frio surpreendendo, né? Esperava pegar um friozinho aqui, não? Não, esperava não. Todo mundo acha que o Centro-Oeste é muito quente, né? De fato, realmente é, mas ontem também é quente, frio, né? Hoje que amanheceu um pouco mais amena. De 30 graus caindo para 15, 13 graus agora há pouco. Sardenberg, bom dia para você, mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre a economia do agronegócio, claro que focando no setor rural, que é o setor do qual eu falo todos os dias aqui na CBN Campo Grande. O PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, aí o ano passado chegou a 6 trilhões e 600 bilhões de reais. O setor rural tem contribuído com cerca de 30% para esse volume, para esse crescimento, né? O crescimento do setor foi de 13% do agronegócio, enquanto a indústria não cresceu e os serviços também foram 0,5% de crescimento. Na sua opinião, o que faz com que o agronegócio brasileiro fique à margem dessa crise que a gente está vivendo e ter desempenho que ameniza os efeitos da recessão? Bom, com certeza é a capacidade que teve o agronegócio, o setor rural, de se construir ao longo dos anos. Alguém poderia dizer, acontece que o mercado internacional tem sido muito favorável às exportações e tem sido muito favorável aos produtos agrícolas. E o que é verdade, entende? Mas o mercado internacional é muito disputado, é muito sofisticado hoje. Então, você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades que o mercado internacional abriu durante um bom tempo. O mundo cresceu muito nas décadas aqui final dos anos 90, início dos anos 2000. Houve um crescimento em praticamente todas as regiões, em todas as regiões do mundo. Mais de 600 milhões de pessoas saíram da pobreza e esse pessoal, esse mundo que mais desenvolvido, com menos pobreza, com mais classe média, esse mundo de gente demanda comida. Então a demanda por alimentos cresceu exponencialmente no mundo. E quem estava preparado entregou. E o Brasil é um dos grandes vencedores, se não o maior vencedor desse processo. Foi o agronegócio que mais cresceu nos últimos anos, inclusive ocupando posições dominantes e tal. Isso é pura capacidade empresarial, pura tecnologia e tal. O pessoal do setor teve muitas lideranças de qualidade, lideranças que viram longe e que conseguiram introduzir esses novos métodos, a nova tecnologia, a nova ciência no agronegócio. Então, é uma combinação, né? Uma combinação de um cenário externo que foi favorável em boa parte do tempo e uma capacidade, uma competência interna que foi gerada internamente pelos produtores. Com certeza. Bom, só uma última pergunta sobre essa questão ainda, né? Essa disputa que você disse de mercado internacional depende de políticas públicas
de muita austeridade, né? E a gente, além dessa crise econômica que a gente tem falado e a gente tem acompanhado, nós temos uma crise política no Brasil. Na sua opinião, como que o setor do agronegócio consegue sair imune a essa crise política e ganhar mercado internacional? Bom, sair imune ninguém sai, né? Porque essa crise, ela está provocando uma deficiência, umas falhas muito grandes na gestão, na administração pública. E isso atrapalha todo mundo. São privatizações que atrasam, estradas que não são feitas, né? Por exemplo, a crise das contas públicas, o governo gastando mais do que arrecada, ele passa a ter que fazer algum tipo de economia, né? Algum tipo de economia você tem que fazer, porque simplesmente o dinheiro não dá. E o governo, ele gastou mais do que arrecada e faz dívida. Então, já é endividado e gasta. Então, ele tem que fazer algum tipo de economia. E onde que faz economia? Onde é mais fácil fazer. Você não vai deixar de pagar os aposentados, não vai deixar de pagar os pensionistas, não vai deixar de pagar os funcionários. Então, o que você faz? Você para os investimentos, que é fácil de fazer. Você simplesmente para a obra, dá menos dinheiro, e isso é um desastre para o país, porque você está comprometendo o crescimento futuro, e é um desastre muito particular para a agroindústria, para o negócio, para a indústria como um todo, né? Porque as estradas ficam uma porcaria, os portos ficam uma porcaria. Por exemplo, há quanto tempo está enrolada a privatização de mais portos, né? Mais locais dentro dos portos. Está parado por quê? Porque o governo é ruim, o governo é atrapalhado, o governo fica lidando com denúncias de corrupção e tal. Então, essa crise local, ela acaba atrapalhando a gestão, a administração, e acaba atrapalhando indiretamente todos os setores da economia. A sorte não é competência criada, mas, de certo modo, a sorte é que muitos setores da economia brasileira se tornaram como que autônomos, né, independente dos governos, né? Então, tocam bem o negócio. Eu diria que o que mais ameaça o agronegócio brasileiro está até lá fora, né? Que é a ameaça de uma guerra comercial, né? Uma guerra comercial global que seria muito ruim para todo mundo, né? Voltamos a conversar com o Sardenberg, que está aqui hoje nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande. A gente convidou o Hudson Garcia, nosso colunista de Economia e Finanças. Hudson, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Sardenberg. Bom dia, Hudson. Prazer estar falando com você. Sardenberg, você já é um profissional aí que cobriu várias crises econômicas, né? Essa não é a primeira. E políticas. Principalmente, né? Então, assim, nós no ano passado, nós economistas como um todo, eu acredito que o segundo semestre acabou nos dando uma injeção de ânimo. E nós começamos o ano fazendo previsões realmente bastante otimistas, né? Com o PIB crescendo na faixa de 3,7% e inflação também bastante controlada. E é óbvio que a indústria, o comércio, ele tem uma relação direta com políticas realizadas internamente. O fator externo influencia, mas o interno tem um impacto muito grande. E iniciou-se o ano com promessas, como reforma tributária, como reforma da Previdência, e que acabou não se concluindo. Ao contrário disso, entramos num ostracismo muito grande. E tanto é verdade isso que agora os indicadores de confiança despencaram e também os próprios indicadores de previsão de produto interno bruto também, que hoje não se fala em mais de 1,5%, e eu acredito que até para menor. Bom, dentro do que hoje se propaga, porque a política tem uma relação muito direta com a economia, você acredita que o que está se propondo dos presidenciáveis cria ou apresenta-se um desenvolvimento sustentável para os próximos anos? Bom, o primeiro ponto, né, Hudson, é que o governo acabou. Esse foi o problema. O governo Temer ficou uma disfunção, uma maluquice, porque você tem, de um lado, ainda tem uma equipe econômica que é um dream team, né? Sinceramente, é um baita grupo de economistas, né? E gente do bem, né? Eu conheço todos eles há muitos anos, né? Então você pega um Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, esse cara pode ser presidente do Banco Central da Inglaterra, né? É um quadro internacional, reconhecido internacionalmente e tal. O pessoal do Ministério da Fazenda, o Meirelles, é um
um craque na gestão de política econômica, não há dúvida nenhuma. Você pode não gostar dele, das posições políticas, mas é evidente que ele, como gestor de política econômica, é o que tem dos que tem de melhor aqui no país, né? Então você montou uma política econômica muito boa e muito bem traçada, muito bem delineada, etc. Apenas que as políticas econômicas no Brasil, nessas em particular, dependem do voto do Congresso. Depende do voto do Congresso. E o que aconteceu foi que, atropelado por seguidas denúncias de corrupção, o governo foi perdendo força. Ele, quando aprovou a emenda do teto de gastos, ele teve 350 A emenda constitucional que criou o teto de gastos. Ele teve 300 e tantos votos. Sim. Na última denúncia, ele teve 170 votos para derrubar a denúncia. Quer dizer, foi perdendo votos no meio do caminho. Isso comprometeu, por exemplo, a reforma da Previdência, que precisa dos tais 300 votos. Então, o que aconteceu. O que aconteceu concretamente foi que o governo se enfraqueceu politicamente. A parte política do governo se enfraqueceu e ficou inativo, porque um governo como esse não consegue avançar nessas reformas tão complicadas e tão delicadas politicamente, né? E muita gente vai dizer, a culpa é do Janot, né? Que apresentou uma denúncia fraca. Mas fala, né? Duas, aliás, né? Mas veja só, né? Se olhar assim, dizer, não, que o presidente não tem nada com isso e tal. Quantos assessores, colaboradores e amigos dele estão presos? Ex-ministro. Tem nada com isso? Quer dizer, o Gedel, um fiel escudeiro dele, está preso. Henrique Eduardo está preso. Eduardo Cunha preso. São pessoas que não são estranhas ao círculo do Temer, né? O próprio Temer tem várias denúncias contra ele, entende? Ele só não foi chamado a depor e investigar. Por quê? Porque é presidente da República. Mas fora isso, então, quer dizer, houve um enfraquecimento enorme do governo. O que nos leva ao próximo governo, às eleições, que é um tema que eu tenho tratado muito e que vou tratar hoje, inclusive, na nossa palestra, que é o seguinte: o que o Brasil demanda hoje é de um candidato que diga claramente o que vai fazer. Entende? Claramente. Eu até escrevi uma coluna dizendo o seguinte: todo candidato que disser para você o seguinte, tem que debater, é porque está em cima do muro, não quer resolver nada. Azenberg, Lucas Mamede também tem uma pergunta. Coincidência, era exatamente essa minha pergunta sobre as eleições de 2018. Tem alguém que está interpretando de alguma forma bem esse momento que a gente vive? E como que você avalia que as eleições de 2018 vão se desenrolar entre os candidatos que se apresentam por agora? Eu acho que até agora está todo mundo meio em cima do muro, porque tem uma circunstância específica que estão construindo alianças, não é? As alianças estão em andamento, então não tem nada pronto. O PT, você não sabe quem vai ser o candidato do PT. Hoje, por exemplo, tem uma declaração do Jacques Wagner dizendo que se o Lula não for o candidato, o PT vai escolher ou um candidato de outro partido, o que é uma novidade grande, né? E muda o quadro eleitoral. Suponha que o Lula apoie o Ciro, apoie a Marina, apoie o Boulos. São situações completamente diferentes, né? Então, as alianças ainda estão se formando. Eu tenho visto debates de candidatos, por exemplo, nos vários veículos e tal. Participei de debates com assessores econômicos e tal. Tá tudo meio assim, né? Por exemplo, umas coisas assim, apresentarei uma proposta de reforma da Previdência. Ok, sou o colega. Quer dizer, aliás, nesse capítulo de reforma da Previdência, o único que deu uma coisa mais concreta foi o Pércio Arida, que está ligado ao Alckmin, né? Que ele falou: a proposta de reforma da Previdência é essa que está aí, é essa proposta que está lá no Congresso. Ok. Eu já vi o Ciro falando em mudar para sistema de capitalização. É uma espécie de nova, não é reforma dessa, mas é uma nova, né? É uma nova reforma, mas é uma reforma extremamente complexa, em que a verdade está nos detalhes. Se você perguntar para mim, se quer transformar o regime de repartição em regime de capitalização, eu topo. Agora, esse regime de capitalização significa o seguinte: as pessoas começam a poupar agora, para se aposentar daqui a 30 anos. E a transição, quem paga? Então é isso que tem que dizer, entende? E é isso que o assessor econômico dele diz que vai apresentar. Azenberg,
que você vai mostrar hoje? Resumindo, nós temos 1 minuto e meio para terminar, antes do CBN Brasil. O que é que hoje no Centro de Convenções o Sardenberg mostra pra gente? Sabe que eu me atrapalhei porque eu estava mais folgado aqui com o horário, porque eu não estou considerando que aqui nós estamos para trás. Não, eu vou dizer exatamente o seguinte, que no Brasil qual é o grande problema da economia brasileira hoje? É contas públicas. O setor público está quebrado e está quebrando as coisas. Quer dizer, se o setor público tivesse quebrado e ele ficasse quebrado, não tem problema nenhum. Mas o problema é que o setor público quebra, ele vai quebrando o país. Vai quebrando o conjunto da atividade econômica, gera dívida, gera juros, gera dólar alto, gera, enfim, uma complicação danada. Então, esse é o grande problema da economia brasileira, é como resolver a questão do déficit e da dívida pública. Pronto, esse é o ponto. Entende? E como resolver? Nós sabemos. Tem que reduzir gastos, tem que fazer as reformas, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do setor de pessoal, do funcionamento do funcionalismo. Então, esse é o ponto. A questão é, setor público está endividado. Como é que resolve isso? Tem que resolver a questão do setor público, é base para tudo. E não se resolve o setor público se não resolver Previdência. Hoje às 19 horas, então, Centro de Convenções, palestra Retomada do Crescimento Econômico Brasileiro com Carlos Alberto Sardenberg, que vai abrir o nosso programa CBN em Ação. Seja muito bem-vindo, nós logo mais vamos estar juntos lá no Centro de Convenções. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a todos, espero todos lá no Centro de Convenções, inclusive porque vai abrir espaço para pergunta, né? Então é legal. Daqui a pouco, então, a gente se vê lá no Centro de Convenções. A gente agradece o Sardenberg, agradecemos o Hudson, o Éder, o Lucas, e amanhã nós voltamos 8:30 da manhã. Um abraço. CBN Campo Grande. Repórter CBN.